noite, queridos amigos, encarnados e desencarnados, né, para essa tarefa que é a explanação doutrinária, né. O tema proposto pela nossa coordenação de explanação é um tema, assim, bastante delicado, assim, em todos os sentidos. Para mim, então, é um tema propício, né. Dizem sempre, né, o próprio Haroldo diz isso nas palestras, né, que quando a gente nos incutem, né, alguma coisa para a gente falar, é porque é para a gente. É muito mais para a gente do que para os outros que vão ouvir às vezes, né? É uma coisa para nós mesmos. E o tema é o Evangelho como proposta de vida, né? Que é um tema, vamos dizer assim, bem complexo, né? Daria muito mais do que meia hora de conversa, se a gente, dependendo, né, do viés que a gente tomar a conversa. Eu vou a partir de dois tópicos, que seria 2022 e o que você fez, e 2023, atravessar o deserto. Que pra gente considerar, né, porque é um tema assim bem delicado e é uma coisa que tu não encontra muita conteúdo na internet, né? Colocar o Evangelho como proposta, existe uma palestra do Lossano, só, com esse tema, na internet. Bom, vamos começar assim bem pelo começo, né? Quando a gente pensa no Evangelho como proposta e solução para a nossa existência, a gente obviamente tem que primeiro saber que existem várias formas de se ler, né? E isso nos lembra quando o doutor da lei chegou para Jesus e perguntou: o que eu preciso para ser salvo? O que é necessário para ser salvo? E Jesus deu uma de Sócrates, né? Sócrates era aquele grande filósofo. Respondeu com outra pergunta, né? O que você tem lido e o que você entende daquilo que você lê? Porque uma coisa importante é a maturidade que se deve ter ou que se tenha para ler o Evangelho. O Sandro faz uma brincadeira, né? Que tem uma piada que o André Luiz estava muito aflito, quando ainda, né, encarnado, e foi fazer uma oração e depois abriu o Evangelho para ter né, sempre ter um caminho para receber uma mensagem e tal. Ele fez a oração, abriu e leu. Judas se enfocou. Aí ele disse: não, isso é coisa de obsessor, vou fazer outra oração, vou abrir de novo. Foi lá, fez a oração, abriu, saiu e você deve fazer o mesmo. Ou seja, se tu não tiver maturidade espiritual, quando se lê o Evangelho pode ser sofrimento, o Evangelho pode ser sufocamento, né? Então tu tem que ter uma certa maturidade e ir lendo o Evangelho dentro de alguns preceitos, de algumas, né? Porque se realmente se tu levar o pé da letra, né, não vai dar muito certo. Mas a coisa mais importante que a gente tem que entender sobre o Evangelho, a proposta do Evangelho, na realidade, nos nossos dias, primeiro é entender que as angústias e os sofrimentos que existiam no tempo de Jesus, né, não são os mesmos de hoje. São diferentes. Existe sofrimento e angústia, como naquele tempo, mas são diferentes, né? As nossas angústias e os nossos sofrimentos hoje são outros, né? Nenhum de nós vai ser jogado na cova dos leões e, por exemplo, essas coisas, né? Mas a gente primeiro tem que saber para que se presta o Evangelho, né? A gente não pode pegar, porque hoje eu não trouxe, não, claro, sempre tem o Evangelho. A gente não pode pegar o Evangelho e fazer dele algo que a gente só leia ele e assimile aquilo que nos serve e descarte aquilo que não nos interessa. Porque o Evangelho, na realidade, ele não pode ser a customização de nosso espírito, de nosso egoísmo infantil. Ou seja, eu leio o Evangelho e eu tiro dele aquilo que é interessante. Aquilo que não me é interessante, eu não fico com nada dele. E isso é uma customização. É o que a gente normalmente faz, né? Até as igrejas, o espiritismo, dentro do espiritismo se faz isso, né? Todas as religiões, de tirar só aquilo que interessa e não de se vivenciar o Evangelho. Porque na realidade o único objetivo do Evangelho é a transformação íntima, individual de cada um. Esse é o objetivo do Evangelho.
todas as parábolas de Jesus, toda a vida de Jesus que está dentro do Evangelho, seja do Evangelho segundo o Espiritismo ou dos Evangelhos de Mateus, João, Lucas, né? Não importa qual deles, nenhum deles é mais importante que o outro, todos eles têm esse objetivo, né? De que a gente se renove. Mas a gente sempre se pergunta, né, como é que a gente vai atingir, né, esses objetivos de transformar, que está escrito aqui como proposta de vida, que é uma coisa bastante difícil. A transformação é uma coisa bastante difícil. 2022, e o que você fez? Isso não é para a gente ficar, né, chorando sobre o leite derramado, como se diz, né, e nem ficar remoendo e se culpando, se flagelando pelo que não conseguiu fazer em 2022. Mas nós temos, sim, que parar e pensar o que nós fizemos em 2022. A gente tem que ter um tempo, nem que seja no último dia do ano, entre dia 31 e dia 1º, em que a gente pegue 15 minutos da nossa vida eterna e pense tudo que se fez em 2022. Onde foi que eu acertei? Onde foi que eu acho que eu errei? Onde foi que eu acho que eu poderia ter feito melhor? Essa reflexão sobre o ano que passou é o primeiro passo para se poder ir para o seguinte. Porque uma coisa importante que Kardec já dizia, que para se transformar, a gente primeiro precisa reconhecer os escombros que nós temos na alma. Ou seja, se nós não reconhecermos que nós estamos doentes, por que nós vamos querer curar-nos? Ninguém vai ao médico por vocação, né? Se a gente ficar com aquela ideia de que tudo aquilo que a gente faz está certo e de que a gente não vai mudar mesmo, vou deixar para outra encarnação, o Rossandro até brinca, né? Que nem cartão de crédito, imagina a vida da gente no cartão de crédito. Então deixa tu pagar a fatura integral, tu sempre vai pagando o mínimo, vai pagando o mínimo, vai pagando o mínimo, e daí vira uma bola de neve, quando chega um ponto tu não consegue nem pagar mais o cartão, né? Mas é mais ou menos isso com as coisas que a gente tem nessa encarnação e que a gente vai deixando para as outras. A única maneira de enfrentarmos e irmos em busca dessa, precisaremos passar pelo quê? Para a gente ir a qualquer lugar em que a transformação é interior, a gente vai ter que ir para o deserto, como foi Saulo, que é Paulo, né? A gente tem que ir para o deserto. O deserto não é, né? Saulo foi literalmente para o deserto, mas vamos usar isso de uma maneira mais simbólica, assim, né? A gente tem que ir para o nosso deserto individual, nosso deserto solitário, e ninguém vai ir com a gente. Nem pai, nem mãe, nem Deus. Deus não vai por quê? Porque Ele vai estar lá esperando a gente. Enquanto a gente não silenciar, e é silenciar mesmo todas as coisas materiais e ruídos daqui, da terra, e irmos encontrar o nosso deserto sozinhos, nós não vamos ouvir Deus. Porque enquanto tiver barulho, a gente não vai ouvir Deus. Então a gente tem que ir até o deserto, solitário de nós mesmos, para nos encontrar com Deus que está sempre lá nos esperando. Ele vai estar lá nos esperando em qualquer momento, seja em 2023, 2024, 2025, não importa. Ele vai estar nos esperando. Isso é a certeza que a gente tem. Deus está sempre nos esperando. Ele está sempre esperando que a gente dê o primeiro passo, que a gente crie coragem de silenciar tudo e encontrar com Ele. Deus nos ama incondicionalmente, eu acho que não tem nem o que dizer, né? A gente que impõe condição, né? Se tu for do meu time, eu amo, se tu for do meu partido político, eu te amo, se tu pensar como eu te amo, se não for assim, daí a coisa já, como é que é, vira maledicência, tu já tá, né? no outro patamar. Então a gente precisa realmente deixar as distrações do mundo. E precisamos enfrentar esse deserto radical, porque é radical. Se alguém te disser, eu fui para o deserto e não sofri, não foi. Porque
quando a gente vai lá, a gente se desnuda. Quando a gente se desnuda, a gente vê como a gente é, e isso dói muito. Se a gente realmente conseguir se ver como a gente é em várias coisas, isso machuca, isso dói. Não é uma visão agradável. De repente a gente vai perceber que a gente não é um personagem que tem a capacidade ou o merecimento de estar falando com Deus. A gente vai se ver realmente. Tem uma coisa, né? Conhece-te a ti mesmo e a verdade te libertará. É mais ou menos isso. Outra coisa que a gente tem, mesmo que a gente esteja dentro de uma casa espírita, que a gente leia o Evangelho, a gente tem vergonha de ser espírita. E a gente tem vergonha de fazer o bem. Porque se não fosse assim, a gente traria ou seria espírita e faria o bem sem se preocupar em ser avaliado. As pessoas, quando estão fazendo bem, as outras pessoas estão avaliando de forma boa ou de forma ruim. Ela está fazendo isso porque quer aparecer, a outra diz, olha que bom, a pessoa está fazendo alguma coisa. Mas está sempre sendo avaliado. Por quem? Pela sociedade, pelos homens. Então, a gente ainda tem vergonha. Se tu te perguntar qual é a tua... É difícil a pessoa dizer, eu sou espírita. Isso não é como é que eu diz assim, não é uma prerrogativa nossa, minha, ou, né? A gente ainda tem vergonha de fazer o bem. Ou a gente se omite de fazer o bem. Tem uma passagem que o Rossano colocou na palestra que demonstra bem a nossa omissão, porque a gente sempre acha que o outro vai fazer. Conta que num país lá, não foi aqui no Brasil, foi em outro país, na Europa. Uma moça estava sendo esfaqueada na rua, os vizinhos abriram as janelas, gritaram com a pessoa que estava fazendo isso, né? Para de fazer isso, nós vamos chamar a polícia. Fecharam sua janela, o cara fugiu, ficou à espreita, eles fecharam sua janela, eles viram que ninguém saiu, ninguém chamou a polícia, ele voltou lá, continuou a esfacar, abriram de novo a janela, disseram a mesma coisa, na terceira vez ele foi e a matou. Quando a polícia chegou e perguntou aos vizinhos, né, por que ninguém saiu, por que ninguém foi lá, a resposta de todas as 22 casas que abriram a janela foi: eu achei que alguém tinha ido, eu achei que alguém tinha feito, eu achei que alguém tinha ido chamar a polícia. Essa é a omissão do bem. Tu achar que tu não precisa fazer o bem porque tem muita gente fazendo, ou criticar aqueles que estão fazendo, dizendo que eles querem aparecer ou alguma coisa assim, mesmo que estejam querendo, eles estão fazendo. Então a nossa omissão em relação ao bem conta às vezes muito, muito, muito mais do que a gente deixar de fazer o bem. Se a gente tem oportunidade, não faz. Né? Isso é uma das coisas que está dentro do Evangelho. Nós temos vergonhas de sermos discípulos, isso foi eu que escrevi, tá? Temos vergonhas de sermos discípulos de Jesus e propagadores em ação do Evangelho. Mas sabemos que ainda existirá um só rebanho e um só pastor, e esse pastor é Jesus. Mesmo que a gente demore para atravessar o deserto e encontrar Deus, o planeta Terra ainda vai ser só um rebanho com o nosso pastor Jesus. E nós devemos ser o cordeiro perante os lobos. A gente sempre tem aquela imagem do cordeiro, né? Vai ser devorado pelos lobos. Então vamos mudar um pouco a imagem. O cordeiro, que significa sacrifício, e esse sacrifício é nos desnudarmos perante Deus, nos conhecermos e nos transformarmos atravessando o deserto, lançado aos lobos, mas não para sermos devorados, mas para, com nossa transformação, através do nosso exemplo, da nossa doçura, da nossa benevolência, da nossa pacificação e caridade, colocar todo o nosso discurso que a gente tem no Evangelho em prática. E com isso, transformar os lobos em cordeiros. Porque hoje nós não vamos, como eu já falei no início, a gente não vai ser lançado numa arena e ser comido pelos leões.
nós temos que estar sempre vigilantes, porque na realidade o verdadeiro lobo que a gente tem que adocicar, pacificar, tornar caridoso, benevolente e sem egoísmo é o lobo que existe dentro da gente, né? É esse o lobo que a gente tem que fazer com que se transforme num cordeiro, porque a gente não pode esperar que o mundo tenha paz se a gente não tem a paz. A gente não pode esperar que o mundo tenha benevolência se a gente não tem benevolência, se a gente não foi lá no deserto, encontrou Deus e trouxe isso pra gente. Então a gente precisa se mover, a gente precisa se deslocar, sair do lugar comum. A gente não é igual, a gente não tem que ser normal num mundo que está doente. A gente tem que ser exótico, a gente tem que ser estranho, a gente tem que ser diferente. A gente tem que ser aquilo que não se espera de um mundo normal que está doente. A gente tem que ser a diferença. Mas a gente só vai conseguir ser a diferença, volto para atravessar o deserto, quando a gente atravessar o nosso deserto e encontrar Deus. Quando a gente conseguir compreender que isso aqui é mais do que algo para te abrir quando tu estiver aflito, porque tu quer uma mensagem de conforto. Isso aqui tem que ser prática, diária, todos os dias. A gente pode imaginar, por exemplo, como é que o mundo poderia se salvar. Tenta imaginar que isso está na palestra do Rossandro, ele tem uma imaginação muito boa, né? Pensa assim que isso aqui é uma grande UTI cósmica, está todo mundo na UTI, né? Pensa assim, o planeta Terra inteirinho na UTI. Como é que vai se salvar se o mundo inteiro está na UTI? Quando um desses que está deitado na UTI conseguir compreender que a sua dor não é maior que a do outro, se levantar e tentar ajudar. Aí vai começar a cura. Quando alguém, né, porque na realidade o verdadeiro sentido do Evangelho como proposta é a gente colocar-se na condição de servidores. O Rafael ainda falou da diferença de servidores e trabalho, né? Então, quando a gente conseguir compreender que nós viemos aqui para servir e não sermos servidos, nós vamos ter compreendido boa parte do que está escrito no Evangelho. E uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias é agradecer. Agradecer a espiritualidade, agradecer aos anjos da guarda, agradecer a Deus todos os dias, porque eles nos ajudam, eles nos protegem todos os dias. A gente não tem noção do trabalho que é feito, do que se tem de espíritos bons em volta de nós, dos nossos filhos, da nossa família, do planeta Terra, circundando, cuidando, acolhendo. Então a gente tem que ser muito, muito grato. Porque hoje, como sempre, está tendo uma guerra muito grande e esses seres maravilhosos, extraordinários, estão lá, nos defendendo, nos ajudando, nos mantendo em pé, nos dando força para a gente continuar. Então a gente tem que ser grato, a gente tem que ser muito grato. Tem uma passagem em Mateus que eu gostaria de ler, porque é uma coisa bem para ano novo. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasga aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres arrebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos e assim ambos ficam conservados. Isso é uma verdade, né? Então a gente precisa se revestir, atravessar o deserto e vestir uma nova roupa, nossa, individual. Não existe receita de bolo para transformação, ela é sua. Assim como nós somos filhos únicos de Deus, individuais, ninguém é igual a ninguém, a transformação também é de cada um. Se não for em 2023, pode ser em 2024. O importante é o primeiro passo, né? O importante é tu querer atravessar o deserto. Se fizer de 2023 em 2023 eu vou atravessar o deserto, é um grande passo. A proposta então de vida, né? A proposta como proposta de vida do Evangelho é a transformação, é de enxergar-se assim.
jogar luz nas nossas próprias trevas. É enxergar no outro a própria essência divina. A gente se enxerga e vai enxergar no outro, que também é filho de Deus e essência divina como nós. Não projetar no outro as sombras. E quem é o meu próximo? Assim perguntou o fariseu a Jesus na parábola do bom samaritano. Próximo é qualquer um, a quem se deve respeitar e conviver como irmão. O Evangelho como proposta é uma coisa pessoal, né? Muito pessoal. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma caminhada, né? Cada um de nós veio de outras encarnações também, né? Com outras caminhadas, com outras resgates ou expiações ou missões, né? Porque às vezes a gente pensa que está todo mundo aqui espiando ou resgatando. Tem pessoas, né? Como Gandhi, como outras, que vieram aqui em missão, né? Tem Chico, né? Divaldo vieram como missão. Mas a transformação deles mesmos, né? Peguemos Jesus. Jesus é Jesus porque ele atravessou o deserto há milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos no seu deserto, encontrou Deus e mudou a vida dele, tendo o Evangelho como proposta de vida. Então a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que querer atravessar o nosso deserto, que é o passo mais difícil. Ler o Evangelho, traduzir, falar sobre ele, discursar sobre ele, não é uma coisa difícil, né? Não é mesmo difícil, até porque tem muita coisa na internet até para te fazer copia e cola. Agora, viver o Evangelho mesmo, transformar ele numa proposta em ação, em verbo, fazer do Evangelho de Jesus o verbo de ação, o primeiro passo ainda é atravessar o nosso deserto, nos conhecermos. Mas a gente, né, como sempre se diz, a gente está na nossa melhor encarnação. Então isso significa que a gente já atravessou outros desertos, né? Que a gente já deu grandes passos. E que a gente agora somos privilegiados por estarmos num momento de regeneração. Num momento em que as coisas ou vão ou vão. Então não tem mais, eu vou ficar em cima do muro e vou deixar para as próximas encarnações, eu vou pagar só o mínimo do meu cartão e depois eu vou enrolar o resto. Chegou a hora da gente realmente tomar conta, né, de todas as nossas encarnações e tentar de alguma maneira atravessar o nosso deserto e fazer de 2023 um ano em que nós vamos passo a passo, mês a mês, dia a dia, tentando realmente colocar em prática aquilo que a gente estuda e lê e ouve há tanto tempo. Eu recomendo para quem puder, leia Paulo Estevam. Eu acho que é um dos livros, assim, a gente, como teve a pandemia, eu estudei no EAD, no Ensino Avançado da Doutrina Espírita na parte religiosa. Como a gente não tinha, né, a gente leu Paulo Estevam. Foi um dos melhores estudos de compreensão do Evangelho e de atravessar o deserto. O livro é maravilhoso. O encontro dele com Jesus na estrada de Damasco, o encontro dele com Jesus quando ele desencarnou, a trajetória da transformação dele de ter sido ele perseguia os cristãos, matava-os, jogava os cristãos, né, na cova dos leões e tudo, e ele se transformou no maior propagador dos ensinamentos de Jesus. Ele foi aos gentios e ele compreendeu, quando encontrou Jesus, uma coisa assim bem simples, que Deus o amava incondicionalmente e mesmo com tudo que ele tinha feito, viu nele alguém que seria o propagador do Evangelho. O livro é maravilhoso, realmente, se vocês puderem ler, olha, esse livro é para ler, reler, anotar, o meu está todo buscado, muito, porque ele realmente é muito bom. Seria isso, meus queridos amigos, gratidão, né? Acabou 2022, que a gente possa ter um 2023 muito, muito, muito abençoado, que Deus realmente renasça em cada coração em 2023, de encarnados e desencarnados,
que a gente possa ser essa centelhinha de pacificação, de amor, de caridade em 2023. A gente não precisa fazer grandes coisas, né? A gente pode fazer coisas que possam parecer pequenas, mas não as são, principalmente no nosso lar, na nossa comunidade, onde a gente mora e com a nossa família. Que Deus abençoe a todos e que vocês tenham um 2023 assim, muito, muito, muito cheio de amor e de Jesus no coração.